Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje quero falar com vocês mais uma vez de uma queda de uma passarela, né? Novamente, a gente já falou isso umas 3 vezes aqui no canal, mas dessa vez não é aqui no Brasil. Isso aconteceu em Miami na última quinta-feira, né? Para quem acha que isso só acontece aqui no Brasil, só no Brasil tem profissionais ruins. Na verdade, isso acontece em todo lugar do mundo e no Brasil é só mais uma estatística desses fatores aí. O que aconteceu, né, nessa passarela? Nesse vídeo aqui nós vamos tentar entender o que aconteceu, mas antes eu quero falar um pouquinho para vocês do que era o projeto dessa passarela, como ela foi construída, para a gente entender, né, a provável causa, né, desse acontecimento aí. Bom, essa passarela que vocês estão vendo aí na imagem, ela era uma passarela que ia ligar uma universidade a um bairro que tinha ali uma grande concentração de alunos que estudavam nessa universidade, a Universidade Internacional de Miami. Ela tinha um vão ali aproximado de 53 metros, eram 175 pés. Se a gente fizer uma conversão rápida aqui, cada pé tem ali por volta de 30 centímetros, vai dar mais ou menos uns 50, 53 metros de vão. Não era um vão tão grande, né, considerando ainda que ela teria um ponto de apoio ali próximo à universidade, e ela teria essa configuração aqui, ó. Seria um pilar, uma espécie de uma ponte estaiada, né? Seria ali cabeada e fixada aqui em pontos estratégicos, onde formava essa espécie de treliça aqui dentro da seção dessa passarela. Então era um projeto bonito, era um projeto bem feito, que foi utilizado aí de um sistema que é conhecido como sistema ABC, que é Accelerated Bridge Construction, que nada mais é do que construir essa ponte fora do local onde ela vai ficar, né? O que a gente já costuma fazer aqui no Brasil, a gente constrói lá as longarinas das pontes, dos viadutos e depois faz a instalação desses elementos estruturais no local final. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente porque eles construíram a passarela toda, né, em uma fábrica e depois foi levada até o local final. Essa passarela seria inaugurada apenas no ano que vem e esse pilar central aqui ele não havia sido nem construído ainda, né? Provavelmente ele seria construído com concreto armado e a ponte teria só esse primeiro trecho aqui instalado, né? Então era um processo construtivo que levaria ainda alguns meses para ser finalizado. Então essa parte aqui da ponte, a gente tem até um vídeo aqui que a gente consegue ver a instalação desse trecho aqui da passarela. Então no vídeo a gente consegue ver aqui esses carros, né? Esses carros eles foram previstos em projeto, aonde ele teria que ficar, né? Para que não houvesse uma inversão de tensões, pelo menos não nessa etapa da obra, porque nessa etapa da obra, esse trecho aí da passarela, ela teria que resistir apenas ao peso próprio, né? Então esse peso próprio dela é a massa, né, de concreto, dos cabos, da armadura que compõe esse trecho da passarela e logicamente mais algumas cargas de trabalho, né, com os operários trabalhando ali sobre ela, mas não eram cargas tão grandes assim, até por conta de ser uma passarela. Uma passarela ela só tem cargas de pessoas, não tem veículos, né, veículos pesados passando sobre ela, então é bem digamos, leve as cargas que são aplicadas nesses elementos aí. Então a principal carga, né, a maior carga, digamos assim, é a carga de peso próprio. Então, um dos pontos principais a serem analisados aí é em relação justamente a esses carros, né? Porque no projeto eu tive acesso a alguns rascunhos de projeto, inclusive que estão passando para vocês aí na tela, né? São vários rascunhos que eu peguei na internet, né? Da seção transversal. A gente consegue ver aqui até um diferencial desse projeto é que a seção transversal da parte superior aqui, ela é infinitamente menor do que a parte inferior, né? E o que a gente entende, né,
parte das estruturas é que sempre quando tem um vão, né, um elemento biapoiado, a parte superior vai receber uma tensão de compressão, a parte inferior uma tensão de tração. Então, como eu tenho aqui um elemento inferior muito maior, né, dá aquele nó na cabeça, né? O elemento maior deveria ser em cima, porque ele vai receber uma tensão de compressão muito maior, né? Então, o concreto ele consegue absorver essas tensões de compressão muito melhor do que o aço. Então, o ideal seria que a seção maior ficasse em cima. Enfim, são considerações de projeto que vai, né, depender aí do tipo, do design, né, dessa passarela aí no caso. Né? Nesse caso não vem ao caso porque se eles dimensionaram dessa forma, com essa geometria, não era para ter acontecido, né, esse colapso aí por conta disso. Mas o ideal seria que a parte superior tivesse uma seção maior por conta da compressão que seria exercida aí nesse ponto. Nós temos aqui também um detalhe que é interessante salientar, que é os pontos de fixação e de proteção dos cabos. Aqui nesse detalhe a gente consegue ver uma flange aqui em cima, né, onde os cabos seriam protendidos. No caso lá, eles protenderam esse cabo aqui, esse cabo que está na diagonal, e foi uma das causas, na minha opinião, foi a causa principal, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas esse é um detalhe do posicionamento dos cabos nas flanges dessa ponte aí, que a gente conseguiu ver naquela imagem, né, no videozinho lá, essas flanges aí. Né? Deixa eu até abrir aqui uma imagem que apareça essa flange. Ó, essa imagem aqui a gente consegue ver essas flanges aqui, ó. Tá vendo? Essas flanges elas serviriam para ancorar os cabos que seriam pós-tensionado, porque essa é uma obra que tem uma pós-tensão, ou seja, foi instalado bainhas e cabos dentro dos elementos estruturais para fazer um pós-tensionamento. Né? Depois que a obra tivesse finalizada ou num ponto específico da execução, seria feito o tensionamento desses cabos. Né? Existe o pré-tensionado e o pós-tensionado. Nesse caso foi pós-tensionado, foi posicionado as bainhas, que é uma espécie de um conduíte que vai dentro do elemento de concreto, junto com os cabos que serão esticados para aumentar a rigidez desses elementos. Então essas flanges aqui são justamente os pontos de ancoragem desses cabos que seriam tensionados e também os pontos de ancoragem dos cabos do estaiamento, né? Onde ficaria ali o pilar e aqueles cabos que seriam o estaiamento dessa ponte. Né? Então é mais ou menos isso o processo que foi utilizado aí. Nós podemos ver aqui também que os cabos dessa parte superior, né, digamos da mesa de compressão, também foram tensionados. A gente consegue ver aqui que grande parte dos cabos foram tensionados, porque eles estão já esticados e finalizados aqui, o que indica que eles foram tensionados. Então, esse é um dos detalhes de projeto que a gente tem que observar. Mas vamos lá, vamos para a causa provável. Né? Eu vi vários vídeos, né? Pesquisei várias imagens e um vídeo me chamou muita atenção, tá? Que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Nesse vídeo, é uma câmera on-board de uma pessoa que estava passando lá, que filmou exatamente o momento da queda. Né? Eu vou dar um pause aqui, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Reparem aqui nesse guindaste que está do lado esquerdo. Tá? Esse guindaste ele está segurando aqui um operário, né? Ele está elevando um operário aqui, para caso aconteça alguma coisa. E esse operário ele está protendendo, ele está tensionando um cabo, que é o cabo desse elemento que está na diagonal aqui. Ó. Por que eu digo que ele está tensionando esse elemento? Isso já é certeza, 100% de certeza. Que a gente viu, inclusive, nesse detalhe aqui que eu mostrei para vocês. Né? Esse detalhe aqui ó, é exatamente... O operário estava bem aqui. Ó, tá? O operário estava aqui, ele estava tensionando esse cabo aqui com um macaco hidráulico. Então, ele tensionou esse cabo que vai tensionar esse elemento da
esquerda aqui que está mais inclinada. Se a gente voltar no vídeo, vocês vão reparar que foi uma ruptura instantânea. O que indica isso, uma ruptura instantânea? Que houve uma ruptura de um dos cabos, por exemplo. O cabo que ele estava tensionando, ele rompeu, ele arrebentou devido à tensão excessiva e, com isso, gerou um efeito em cadeia, que levou à ruptura praticamente instantânea desse trecho da passarela. Então, o ponto onde inicia essa ruptura instantânea é exatamente onde esse operário estava trabalhando. Então, isso indica que o tensionamento dos cabos foi a causa principal, foi o estopim. E a gente também pode reparar aqui que foram retirados os carros que serviam de apoio. Tá? Então, tem um esqueminha muito interessante aqui para mostrar para vocês, que é esse esqueminha aqui. Nós temos aqui um esquema com a primeira simulação, com aqui os dois carros de apoio. Eu acho que é uma simulação aproximada. E nós temos o seguinte, o que está em verde aqui está comprimindo e o que está em vermelho está tracionando, certo? Então, com esses dois pontos de apoio aqui, nós temos aqui uma concentração de elementos comprimidos e poucos elementos tracionados aqui. Se a gente fizer a inversão, tirar os carros, vai ser gerada uma inversão total dessas tensões. Então, aqui eu tenho uma compressão e aqui eu tenho uma tração na parte inferior. Então, vai comprimir tudo aqui na parte superior, vai tracionar a parte inferior. E vejam aqui, esses dois elementos inclinados. Eu não sei qual é o lado certo lá, tá? Mas vejam aqui, eu tenho uma compressão onde estava tracionado anteriormente, agora está comprimido. O que isso gera? Um excesso de tensões. A partir do momento que ele vai lá e vai tensionar o cabo, somado à tensão que já estava comprimido, o cabo ele não vai resistir. Então, provavelmente foi isso. Na hora que ele tensionou o cabo, já havia aqui um acúmulo de tensões dentro desse elemento, ele tensionou o cabo e o pilar aqui não resistiu. O pilar ele provavelmente dobrou por conta dessas tensões excessivas, certo? Então, vamos voltar aqui para aquele vídeo que a gente estava vendo. Então, se eu der play aqui no vídeo de novo, a gente consegue ver, inclusive, o operário caindo aqui. Então, bem no ponto aqui, o operário ele caiu. E a gente vai poder ver em algumas imagens que eu vou mostrar daqui a pouco, exatamente o equipamento que ele estava utilizando. Ele estava utilizando um equipamento que era um macaco hidráulico, que era esse equipamento aqui. Então, o que a gente pode notar aqui nessas imagens? Primeiro, que o equipamento ele foi jogado para fora. Isso pode ter ocorrido por dois motivos. Ou no momento da queda, o operário puxou isso, puxou o equipamento e o cabo para fora, o que é improvável, porque olha a bitola desse cabo. É um cabo muito grande. Provavelmente ele estava com dentro da bainha, existem ali um atrito considerável. Então, não conseguiria puxar. A outra causa provável, por que ele está para fora? Porque no momento que ele tensionou o cabo, quando a gente tensiona um cabo e ele estoura, o elemento ele é expurgado para fora, devido à tensão que foi, porque toda ação gera uma reação. A partir do momento que o cabo estoura, ele vai tender a expulsar esse macaco hidráulico por conta do efeito de ricochete, o efeito elástico que o cabo tem nesse caso aí. Então, por isso que provavelmente o cabo ele foi praticamente todo exposto para fora ali, porque no momento que ele estourou, ele saiu para fora nesse efeito elástico do cabo. Então, esse foi o ponto do início da ruptura. Vamos ver outra imagem aqui, que mostre também esse ponto aí. Aqui a gente tem a mesma imagem, só que de um ângulo diferente. Aqui atrás do bombeiro tem o equipamento.
A gente consegue ver aqui também parte da bainha, né? A bainha é esse negócio branco aqui, ó. Então, eu não sei se é a bainha desse cabo, mas provavelmente é, porque se fosse de outro cabo, ela não teria curvado tanto assim, ó, porque isso indica que não tem cabo dentro dela, né? Então, isso é um indício aí. Outra imagem que mostra aqui a parte superior da passarela, né? Onde teve ali os efeitos de compressão. Aqui, aquela mesma parte superior, só que de um outro ângulo, a gente consegue ver também um dos pilares que ficavam inclinados lá. Aqui a gente consegue ver parte da bainha também, e a gente consegue ver que uma seção aqui desse pilar foi praticamente partida no meio, né? Devido ao tensionamento da bainha, provavelmente rachou esse pilar no meio, separando uma parte da outra e deixando exposta aqui a bainha que foi a bainha do cabo que foi tensionado, né? Aqui outra imagem, a gente consegue ver novamente o macaco hidráulico, né? Aqui uma imagem do carro que foi atingido. Foram 6 vítimas nesse caso, vítimas fatais, e mais 20 e tantas que estão hospitalizadas. Então aí são várias imagens que a gente consegue ver do que aconteceu lá. Uma série de imagens que eu também achei interessante trazer para vocês é essa daqui, ó. É uma outra câmera de vigilância. Essa imagem está bem ruim, então eu resolvi não passar o vídeo, mas sim tirar screenshots dessas imagens para a gente notar exatamente o que aconteceu. Reparem aqui neste pilar. Não é um pilar, é um elemento inclinado, um elemento estrutural inclinado. Reparem que ele vai, o operário está bem aqui em cima. Essa manchinha preta aqui é o operário. Eu vou passando as imagens e reparem que esse elemento ele praticamente dobra. Ele dobra porque, a partir do momento que o cabo estourou, ou o cabo foi tão tensionado que houve uma compressão excessiva nesse pilar, um esmagamento da seção desse pilar, não desse elemento estrutural, esse elemento estrutural ele dobrou. Então a gente consegue ver aqui, ó, que no momento da queda houve uma ruptura desse elemento estrutural, o que levou à queda dessa passarela. Ou seja, pessoal, isso foi um acúmulo de erros. Desde tirar os carros que serviam de apoio, houve uma inversão de tensões, até tensionar um dos cabos sem o devido cuidado, né? Levou aí à ruptura fatal aí desse projeto, que foi de 14 milhões de dólares, se não me engano, levou 6 pessoas à morte aí. Então é triste porque nos casos que aconteceram aqui no Brasil, pelo menos não houve mortes ou foi bem minimizado aí os impactos, mas nesse caso aí foi, apesar de ser um projeto menor, foi algo que levou aí 6 vidas. Inclusive, provavelmente a vida do operário que estava fazendo esse tensionamento do cabo lá. Vale salientar também que um dos engenheiros que estavam trabalhando lá nesse projeto, 2 dias antes da queda, avisou sobre algumas fissuras que estavam acontecendo nessa passarela. Estão investigando se isso tem, né, alguma ligação com essa queda, mas eu acredito que não. Se tiver, vai ser algo bem distinto, né? Foi somado, logicamente, ao que aconteceu, mas poderia ter sido resolvido. Então, são vários fatores que levaram aí à ruptura, não é uma coisa só que acontece, várias coisas acontecem em sequência para levar a uma ruptura desse tipo aí. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis trazer com esse vídeo. Esses vídeos de opinião técnica são bem vistos por vocês aí, eu quero agradecer por isso. E se você gosta desse tipo de vídeo, quer que essa série continue, deixe o curtir aí no vídeo, compartilhe se for possível e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!